Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Eduardo Lima. A gente vai fazer a resolução do exercício 38 do Problemas e Testes, do nosso livro didático, tá? Vamos lá. Então, vocês precisam saber de algumas coisas para resolver esse exercício. Esses são os tópicos principais, tá? Que vocês precisam conhecer para resolver o exercício e vocês podem encontrar eles nas páginas aqui que estão dispostas, certo? Vamos lá então para o exercício. Esse é o enunciado da questão. Questão 38. Uma resistência elétrica desconhecida R pode ser medida com certa precisão usando-se o circuito representado na figura deste problema, o qual é denominado ponte de Wheatstone. Então essa é a ponte de Wheatstone. As resistências R1, R2, R3 e R são dispostas da maneira mostrada na figura, e os pontos C e D são ligados através de um galvanômetro G, microamperímetro. Então a gente tem os pontos C, ponto D, e eles estão sendo conectados aqui por esse fio, e no meio do fio tem esse microamperímetro G, tá certo? Então, quando a chave I é fechada, todos os ramos do circuito são percorridos por correntes, e o galvanômetro G indica a passagem de corrente em CD, ok? R1 e R2 são resistências fixas conhecidas, e R3 é uma resistência variável, reostato ou outro dispositivo. Então, R3 é um reostato, tá? Uma resistência variável. Alterando convenientemente o valor de R3, é possível fazer com que a corrente em CD se anule. O galvanômetro indica zero. Neste momento, dizemos que a ponte está em equilíbrio e o valor de R3 é fornecido pelo dispositivo mencionado. Ou seja, quando a ponte está em equilíbrio CD, entre os pontos C e D, o que acontece? No galvanômetro, o galvanômetro indica zero. Se o galvanômetro, que é um microamperímetro, indica zero, não há passagem de corrente. Importante, hein? Importante. Supondo que a ponte de Wheatstone apresentada na figura esteja equilibrada, então é a situação de equilíbrio, tá certo? Letra A. O potencial VC é maior, menor ou igual ao potencial VD. Então, o potencial no ponto C com a relação ao ponto D tem igualmente a B? Tem. Bom, se no galvanômetro G ele está indicando zero, quer dizer que não há passagem de corrente, tá? Então você pode escrever isso daqui, ó. A diferença do potencial entre os pontos C e D vai ser igual a R vezes I. Certo? Isso aqui na primeira lei de Ohm é ela mesma, URI. Tá certo? Porém, sabe que a corrente é igual a zero. Por quê? Porque indica zero no galvanômetro. O microamperímetro que mede a corrente elétrica está indicando zero, ou seja, não há passagem de corrente aqui. Se não há passagem de corrente, o I é zero. O que nos leva aqui, o CD também é zero. Então, não há diferença de potencial entre os pontos C e D. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o potencial de C é igual ao potencial de D. Preste atenção nisso. Não há diferença de potencial. Se não tem diferença, eles são iguais, tá certo? Então, a letra A já está resolvida. Vamos à letra B. B. Tendo em vista a resposta da questão A, mostre que R vezes R1 é igual a R2 vezes R3. Tá certo? Então, eu peguei aqui a nossa imagenzinha para a gente poder enxergar melhor, tá? Então, a gente tem nosso polo negativo e nosso polo positivo. A corrente sai do positivo e vai para o negativo. Então, a nossa corrente, vão acompanhando o vermelhinho. Ó. Passa para cá e chega ao nó B. Aqui no nó B, parte da corrente vai para cima, que eu chamei de I1, e parte da corrente vai para baixo, certo? Então, se nós quisermos ver aqui ó, a diferença de potencial entre os pontos B e C, o que a gente tem? Que o BC é igual a R2 vezes I1. Por quê? Bom, a mesma fórmula que a gente usou na letra A, não é? A primeira lei de Ohm, URI, certo? Então, no caso dessa resistência é R2 e a corrente elétrica é I1. Porém, o BC a gente pode escrever também como UB menos o C, porque diz que é a diferença potencial entre os dois pontos. O B menos o C é igual a R2 vezes 1. Beleza. Agora, a UBD. UBD é a diferença potencial entre os pontos B e D. Ela vai ser igual a Rzão, no caso, né, que é a resistência, vezes I. No caso, a corrente elétrica que passa aqui é I2. Daí você pode me perguntar, tá, Eduardo, então, aqui, por exemplo, aqui no ponto C, essa corrente elétrica veio aqui, ela vai para cá e vem para cá,
Na verdade, não. A gente acabou de ver que nesse ramo aqui não há passagem de corrente elétrica, tá certo? Então, a corrente elétrica I1 que vem para cá, vai inteiramente para cá. Certo? Muito importante isso. Não há passagem de corrente elétrica aqui no galvanômetro. A gente poderia, inclusive, riscar isso daqui, certo? Beleza. Então, aqui a gente chegou em duas igualdades, certo? Que o B menos o C é igual a R2 vezes I1 e o B menos o D é igual a R vezes I2. Beleza. Porém, a gente sabe que o C é igual ao D. Por quê? Não há diferença de potencial entre os pontos C e D. É a resposta da letra A. Então, levando em conta que o C é igual ao D, quer dizer que R2 vezes I1 é igual a R vezes I2. Por que isso? Olha, ambos aqui são iguais a UB menos o C e o B menos o D, certo? Porém, o C e o D são iguais. Então, por exemplo, se a gente considera o B 8 e o C 2, jogando valores arbitrários, tá certo? 8 menos 2 é igual a 6. E 6 é igual a R2 vezes I1. Se você joga aqui de novo, 8 menos 2 é igual a 6. E 6 é igual a R vezes 2. Se 6 é igual a R2 vezes I1 e 6 também é igual a R vezes I2, quer dizer que R2 vezes I1 é igual a R vezes I2, certo? Muito importante isso aqui que a gente achou. Eu chamei essa aqui de nossa igualdade A, tá? Então, continuando. O CA, ou seja, a diferença potencial entre os pontos C e A, vai ser o quê? R1 vezes I1. Por que I1? Bom, a gente mantém esse I1, né? Porque a partir do momento que a corrente passa aqui para cima e chega no nó C, perceba que ela só vai para a esquerda aqui, ó. Ela só continua para a resistência R1. Por quê? Porque não há passagem de corrente nesse microamperímetro, no Gzão. Não há passagem de corrente aqui, a gente viu isso na letra A. Então, se não há passagem de corrente aqui, toda a corrente vem para cá. Toda a corrente vem para cá. Se toda a corrente vem para cá, essa mesma I1 passa em R1. Essa mesma corrente I1 vai para R1. Então, a UCA, a diferença potencial entre os pontos C e A, vai ser igual a R1 vezes I1. E o CA é o C menos o A, que é igual a R1 vezes I1. Beleza. O DA é igual a UD menos o A, só que essa UDA é igual ao quê? A diferença potencial entre os pontos D e A. Vai ser igual, a gente vai usar mais uma vez, né, pela 50ª vez, a primeira lei de Ohm. URI vai ser igual a resistência 3 vezes I2, esse mesmo I2. Beleza? Só que a gente sabe, novamente, que o C é igual ao D. Isso nos leva que R1 vezes I1 é igual a R3 vezes I2. Eu chamei isso aqui de igualdade B. Agora, o que a gente faz? A gente divide Azinho sobre Bzinho. Se você fala assim, Eduardo, mas eu não queria fazer desse jeito, eu não gosto de dividir equações. Bom, você pode demonstrar isolando o I1, por exemplo. Se você isola o I1 e joga aqui, você consegue. Daí você isola o I2 e... Bom, tem N maneiras de você fazer essa demonstração, tá? Só que eu prefiro essa porque ela é um pouco mais curta, né? É menos demorada. Então, você vai dividir aqui, aí você chega nessa expressão. Aqui o I1, esses dois I1 cortam, certo? Porque tem I1 embaixo e I1 em cima. E 2 também, corta. Daí, esse R3 passa multiplicando aqui. O que a gente está fazendo aqui é multiplicando em cruz, tá certo? Então, esse R3 passa multiplicando para cá e esse R1 passa multiplicando para lá. Então, R2 vezes R3 é igual a R vezes R1. Essa foi a igualdade que nós chegamos, que é a igualdade que a letra B pede. Tá? Então, finalizamos a letra B. Agora, a letra C é muito simples, muito tranquila. Supondo que R1 igual a 15 ohms, R2 igual a 10 ohms e que o equilíbrio da ponte ocorreu quando R3 igual a 7,5 ohms. Lembra que o R3 é o reostato, ou seja, tem uma resistência variável. Então, ele foi mudando a resistência até que quando tinha 7,5 ohms, a ponte de Wheatstone ficou em equilíbrio. Se a ponte de Wheatstone ficou em equilíbrio, vale a expressão que nós acabamos de encontrar. Qual a expressão? R vezes R1 é igual a R2
vezes R3. E aqui ficou muito fácil. R1 igual a 15, R2 igual a 10, R3 igual a 7,5. 10 vezes 7,5, 75. 75 dividido por 15, R igual a 5 ohms. Pessoal, eu utilizei um simulador, tá, para simular o exercício, essa ponte de Wheatstone, só para vocês verificarem que na prática a gente tem o que foi calculado, o que foi demonstrado, certo? Então aqui a gente tem nossa bateriazinha, polo positivo, polo negativo, os nossos elétrons, tá? E vejam bem, pessoal, aqui ó, como se fossem nossos pontos C e D, tá? Eu coloquei aqui um amperímetro para medir a corrente como se fosse aquele galvanômetro G do exercício, e vejam que a corrente está em 0 ampere, tá? E outra coisa que era muito interessante, que nós visualizamos no exercício, que a diferença de potencial entre o ponto C e D é 0. Ó. Vejam que nós estamos com o voltímetro aqui e está marcando 0 volts. Beleza? Valeu!